Jesus estava em uma grande multidão, e todos esperavam ansiosos para ouvir suas palavras. Ele, então, começou a contar uma história que usava imagens do dia a dia, algo que todos ali poderiam entender. Essa história ficou conhecida como a parábola do semeador. Imagine um agricultor saindo para o campo. Ele carrega um saco de sementes, e conforme anda, vai lançando as sementes ao vento, espalhando-as pela terra. Mas algo interessante acontece com essas sementes, pois nem todas caem no mesmo tipo de solo. Algumas dessas sementes caem à beira do caminho. São sementes que, ao caírem nesse solo duro e pisado, não conseguem penetrar a terra. Elas ficam expostas, e os pássaros logo as veem e vêm rapidamente para comê-las. Essas sementes não têm a menor chance de crescer. Outras sementes caem em um solo cheio de pedras. A terra ali é fina, e há muitas rochas por baixo dela. Esse tipo de solo permite que a semente germine rapidamente, mas quando o sol forte aparece, a planta que nasceu tão rápido também morre depressa. Suas raízes são muito curtas e não conseguem encontrar umidade suficiente entre as pedras. Assim, essas plantas secam e murcham, pois não têm raízes profundas. Outras sementes ainda caem entre espinhos. No início, essas sementes até conseguem germinar e crescer um pouco, mas logo os espinhos ao redor delas começam a crescer também. Esses espinhos são fortes e acabam sufocando as pequenas plantas que tentam crescer. Por fim, há um grupo de sementes que caem em um solo bom e fértil. Esse solo é macio, profundo e rico em nutrientes. As sementes que caem ali brotam com força, crescem saudáveis e se tornam plantas vigorosas. Essas plantas produzem frutos, e não apenas alguns, mas muitos frutos. Algumas dessas plantas produzem 100 grãos, outras 60, outras 30. O agricultor se alegra ao ver a abundância de colheita que esse solo fértil lhe proporciona. Depois de contar essa história, Jesus explica seu significado. Ele diz que o semeador representa aquele que transmite a palavra de Deus. As sementes são a própria palavra de Deus, que é lançada ao coração das pessoas. Mas, assim como o solo, cada coração reage de uma maneira diferente. O primeiro tipo de solo, o solo duro à beira do caminho, representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem. O coração delas está fechado, e o inimigo vem e rouba o que foi semeado, antes que tenha qualquer efeito. O solo pedregoso, por outro lado, representa aqueles que recebem a palavra com alegria no início, mas suas raízes são superficiais. Eles acreditam por um tempo, mas quando vêm as dificuldades e provações, logo desistem. Eles não têm profundidade espiritual para resistir aos desafios. O solo cheio de espinhos simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o amor ao dinheiro e os desejos por outras coisas sufocam a palavra em seus corações. Com isso, eles acabam não produzindo nenhum fruto, pois estão distraídos e aprisionados pelos espinhos do mundo. Mas o solo bom, o solo fértil, representa aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a colocam em prática. Eles permitem que a palavra de Deus crie raízes profundas em seus corações. Esses são os que produzem frutos abundantes, que transformam suas vidas e as vidas das pessoas ao seu redor. Jesus termina essa parábola com uma advertência para todos ouvirem e refletirem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nos chama a examinar o solo do nosso coração e nos desafia a nos tornarmos um solo fértil, onde a palavra de Deus pode crescer, florescer e frutificar. Após contar a parábola, Jesus olhou para seus discípulos e percebeu que, embora eles estivessem prestando atenção, alguns ainda tinham dificuldade para entender o verdadeiro significado por trás da história. Ele sabia que aquela lição era essencial, pois não falava apenas de plantas e sementes, mas sim do próprio coração humano e da maneira como as pessoas reagiam à palavra de Deus. Então, ele decidiu aprofundar mais o ensinamento. Ele explicou que, assim como o solo é o lugar onde a semente cresce, o coração humano é o lugar onde a palavra de Deus precisa criar raízes para florescer e dar frutos. No entanto, nem todos os corações estão prontos para essa missão. Vamos entender mais profundamente cada tipo de solo, ou seja, cada tipo de coração, e o que isso significa para a nossa vida. O solo à beira do caminho, o coração endurecido. Jesus falou do primeiro tipo de solo, o que fica à beira do caminho. Imagine um coração endurecido, como o chão de uma estrada que foi pisoteado inúmeras vezes. Esse tipo de pessoa escuta a palavra, mas não se permite realmente entender ou refletir sobre ela.
Seu coração está tão fechado, tão endurecido pela rotina, pela indiferença ou talvez pelas experiências difíceis da vida, que a palavra não consegue penetrar. Jesus disse que, nesse caso, o inimigo vem e rapidamente rouba a palavra, como os pássaros que comem a semente exposta. Em outras palavras, o mal não quer que essa pessoa tenha sequer a chance de permitir que a mensagem de Deus cresça em seu coração. É como se ele colocasse dúvidas, distrações e críticas que impedem a pessoa de enxergar o valor daquilo que ouviu. Para nós, essa é uma advertência de que precisamos estar atentos ao nosso próprio coração. Se não estivermos dispostos a ouvir verdadeiramente, a refletir e a buscar entender, podemos estar agindo como esse solo duro, perdendo a oportunidade de receber algo precioso. O solo pedregoso, o coração superficial. Em seguida, Jesus falou sobre o solo pedregoso. Esse tipo de pessoa escuta a palavra e se alegra com ela de imediato. É aquele que, no primeiro momento, parece estar animado, cheio de entusiasmo e fé. Ele acredita e até começa a dar sinais de mudança. Porém, há um problema: ele não se aprofunda. Esse tipo de coração não permite que a palavra crie raízes profundas. Então, quando surgem dificuldades, provações ou críticas, essa pessoa se desanima rapidamente e abandona a fé. É como uma planta que cresceu rapidamente, mas que logo murcha ao sol, pois suas raízes não encontram a água necessária. Jesus está nos mostrando que, para que a palavra de Deus realmente transforme nossas vidas, é preciso mais do que uma empolgação passageira. Precisamos estar dispostos a enfrentar os desafios, a buscar respostas, a fortalecer nossa fé, para que ela resista mesmo quando os tempos forem difíceis. O solo cheio de espinhos, o coração dividido. Então, Jesus falou sobre o solo cheio de espinhos, que representa o coração dividido, aquele que está cheio de outras prioridades e preocupações. Essa pessoa ouve a palavra, até permite que ela cresça em seu coração, mas existem outras coisas competindo por sua atenção.